da fiscalização da gestão fiscal. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento dessa lei complementar, ou seja, da Lei 101, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho Fiscal, com ênfase no que se refere aos seguintes pontos. Então, o Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e também do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento da Lei 101, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho Fiscal, com ênfase no que se refere aos seguintes pontos. São 6. ênfase no atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ênfase no atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e não na LOA, ênfase nos limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, ênfase nos limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, ênfase nas medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, ênfase nas medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, ênfase nas providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites, ênfase nas providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites e ênfase na destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar, ênfase na destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as restrições dessa lei complementar, e ênfase, por fim, no cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver, ênfase no cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. Então, o Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, ou seja, da Lei 101, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho Fiscal, com ênfase no que se refere a atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ênfase no que se refere a limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, com ênfase no que se refere a medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, com ênfase no que se refere às providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites e com ênfase no que se refere à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as restrições da Lei 101. E, além disso, com ênfase no que se refere ao cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem a possibilidade de ocorrência daquela questão de receitas não poderem comportar metas de resultado primário nominal. Então, os tribunais de contas alertarão aos poderes ou órgãos quando constatarem a possibilidade de ocorrência daquela situação das receitas não poderem comportar metas de resultado primário nominal. Além disso, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90% do limite. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90% do limite. Além disso, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Os tribunais de contas alertarão os poderes e ou órgãos quando constatarem que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Além disso, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Além disso, os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos quando constatarem fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.
Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de cada poder e órgão. Compete ainda aos tribunais de contas verificar, não vai efetuar os cálculos não, vai só verificar os cálculos dos limites da despesa total com o pessoal de cada poder ou órgão. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto do parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 39. O parágrafo 2º é aquela questão que o Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Essas operações que eu acabei de citar, essa operação que eu acabei de citar deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público e é vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusulas de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Então, o Tribunal de Contas da União ele acompanhará o cumprimento dessas regras.